Nesta noite nós vamos meditar um texto bíblico que se encontra lá em Mateus, capítulo 7, dos versos 24 até 27. O tema para esta noite é Cave mais fundo. Que desafio para nós falarmos de profundidade num tempo cuja marca da superficialidade tem sido imperiosa no conhecimento, nas relações, em tantas áreas. E hoje meditarmos sobre esse tema é um desafio para nós. Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27, enquanto você está abrindo sua Bíblia aí, e deixa ela aberta durante esta pregação. Esse trecho que nós vamos ler é a conclusão do Sermão do Monte, um sermão proferido por Jesus na região da Galileia, um sermão dirigido aos discípulos e hoje à Igreja de Jesus, um sermão que fala sobre questões tanto interiores, mas também das condutas exteriores. Você já achou? Amém? Acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim o verso 24: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto que acabamos de ler, ele fala de dois construtores, duas casas, construção, dois tipos de construção e de chuvas ou de um forte temporal. Interessante pensarmos que a ilustração da casa aqui é muito significativa para nós, porque traz uma representação importante para a gente. A casa, ela tem a representação do abrigo, aquele local onde a gente se sente mais protegido do frio, do calor, enfim. Tem aquela ideia do lar, aquela ideia do aconchego, onde as nossas histórias se desenvolvem. Imagina que a gente vai viajar e a viagem é maravilhosa, a gente curte bem a viagem, a gente quer ficar naquele lugar, mas se passa algum tempinho a gente já sente falta da nossa casa. A gente quer voltar, né? Ainda que a casa não guarde nenhuma semelhança com a viagem, mas a gente sente falta, né, do lar, a gente sente falta ali do abrigo. E a casa também tem essa representação de segurança. É o lugar onde a gente entra, é o lugar onde a gente fica, é o lugar onde a gente fecha, é o lugar onde a gente protege ali o que a gente tem, o que a gente construiu, o que a gente gosta. Que interessante, porque cada elemento dessa parábola que você leu junto comigo na sua Bíblia tem forte representação para falar da nossa vida. E já que estamos nesse mês ainda da juventude, pensarmos como construir nossa vida, como viveremos, como cuidaremos das nossas casas, das nossas escolhas, trajetórias, caminhos, desejos, né? E a construção também nos remonta a um processo longo, né? Muitas vezes difícil. Envolve planejamento, envolve tempo, envolve dedicação, envolve dinheiro, envolve trabalho, muito trabalho. E o texto nos dá a entender
que esses dois construtores, esses dois homens, eles mesmos construíram suas casas, quando a gente lê esse texto comparado com Lucas capítulo 6, mostrando a importância de uma profundidade para construir, para edificar a casa. Bom, vamos reparar, eu quero te convidar, olhando aí para a Bíblia, né? Reparar comigo algumas semelhanças dessa parábola, sobretudo com os homens, né? As semelhanças que a gente vê e as diferenças. Bom, o que eles têm de semelhante? Os dois ouvem a palavra de Deus. Os dois são ouvintes, ouvem a palavra de Deus. Os dois constroem uma casa. Até dá a entender com a nossa leitura que é uma do ladinho da outra, né? Mas não sabemos, é uma parábola. E os dois são submetidos a um temporal. As diferenças deles. De um lado, a gente tem um que ouve a palavra e que pratica, e que obedece. De um outro lado, a gente tem o que ouve a palavra e não pratica. Outra diferença. Dessa forma, de um lado tem um sábio, ou o prudente. De outro lado tem um insensato, ou um tolo. E, por fim, não menos importante, um constrói num alicerce profundo, firme, e o outro constrói em um alicerce frágil. Eu penso que o âmago do ensino de Jesus, nesse texto, são os alicerces. Vamos reparar, olhando as duas casas, não percebemos qualquer diferença. Um observador casual vê as duas casas, não percebe a diferença. Porque a única diferença não pode ser vista, porque são os alicerces. A menos que, ou de outro jeito, somente uma tempestade pode revelar a fragilidade, pode revelar a diferença fundamental entre um e entre o outro. Então Jesus nos ensina nessa parábola, acho que é importante a gente dizer antes de comentar, a diferença do que ouve e não pratica e do que ouve e pratica, antes de falarmos do prudente e do insensato, antes de falarmos do alicerce profundo e do alicerce frágil, é importante pensar o que Jesus está querendo nos dizer aqui. Jesus nos diz que há alicerces estáveis e há alicerces instáveis, sobre os quais nós edificamos a nossa vida. E apesar da nossa intenção, é possível que construamos, é possível que fundamentamos a nossa vida, a nossa confiança e a nossa fé naquilo que não é estável. Esse é um ponto. O outro ponto aqui, que a gente precisa reparar, que Jesus não está fazendo a diferença entre um cristão e não cristão. Ele está falando para os seus discípulos. Ele está falando para aquele que frequentava a sinagoga. Ele está falando para aquele que se deslocava para ir até Jerusalém nas festas. Ele está falando para aquele que levava as suas ofertas. Aqui para o nosso tempo, essa palavra é para aqueles que vão à igreja, que leem a Bíblia, que ouvem os sermões. É para aqueles que estão nos cultos. Mas a questão profunda aqui é que não é se ouvirmos os ensinamentos, não é se ouvirmos a palavra, mas a questão mais profunda aqui é se ouvimos e fazemos o que ouvimos. A questão mais profunda aqui é se fazemos o que sabemos. Essa
é um ponto bastante importante para a gente aqui. A gente pensar nesse ouvir e no praticar. A audição, algo importantíssimo para a gente, um sentido fundamental para nós e, sobretudo, para a nossa relação com Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O ouvir é de tamanha importância, assim como a leitura, as disciplinas espirituais, mas tem um ouvir e tem um obedecer, tem um praticar aqui. A obediência à vontade de Deus é o sinal da verdadeira fé em Cristo. Tiago fala isso pra gente, lá no capítulo 2, no capítulo 1 também. É preciso ouvir e praticar. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, dá um pulinho lá em Tiago. Tiago capítulo 1. (22 a 25) diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que fizer. O ouvir deve resultar em ações. Esse é o significado de construir sobre a rocha. Esse é o significado de construir num alicerce seguro. A nossa fé se expressa também na obediência, se expressa no fazer, naquilo que ouvimos. Os apóstolos de Jesus, quando estavam ali também ouvindo esse sermão, jamais esqueceram desse ensinamento posteriormente. A gente leu em Tiago isso. Se a gente lê 1 João, anda mais um pouquinho lá na sua Bíblia, 1 João capítulo 1, no verso 6, ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como que estar com Cristo implica também em obedecê-lo? 1 João 2, verso 4, ele diz assim: aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Que importante para a gente pensarmos na implicação de quando a gente ouve o que Jesus nos fala, a palavra de Deus, a consequência imediata para nós é a obediência. O que Jesus nos fala aqui, que o conhecimento dele, que o assentimento intelectual é importante, uma profissão de fé verbal é demasiadamente importante, mas eles não podem substituir a obediência a esses ensinos. Que coisa importante Jesus nos diz aqui, que a pergunta é, não é o que a gente está necessariamente só ouvindo, não é o que a gente está falando de Jesus, não é o que a gente está somente meditando, não é o que estamos aprendendo, não é o que a gente está guardando na nossa mente, mas o que a gente está fazendo com o que a gente está ouvindo. A parábola nos chama a essa indagação interior de pensarmos como na condição de ouvinte, tanto na figura de um construtor e de outro construtor, o que fazemos com o que ouvimos de Jesus. É claro que isso naturalmente não quer dizer que o caminho da salvação
ou para entrar no reino dos céus está vinculado às obras de obediência, não, porque a palavra de Deus é muito clara a dizer para nós que nossa salvação foi conquistada por Cristo Jesus e nós a recebemos tão somente pela graça. Mas o que a gente precisa destacar é que aqueles que ouvem o Evangelho e professam a sua fé em Cristo, eles têm prazer na prática e na obediência de sua palavra. Isso a gente precisa refletir sobre esse caminho para a gente de ouvir e de praticar esta palavra. Mas tem uma outra coisa importante aqui, que são as características dos construtores. O construtor prudente e o construtor sábio, né? E o construtor insensato ou tolo. A Bíblia fala tanto do sábio quanto do insensato. Lá em Provérbios, a gente encontra muitos textos falando deles. Eu acho que é importante a gente dar uma olhadinha em apenas alguns deles. Abre sua Bíblia lá em Provérbios. A Bíblia tem muito a nos dizer sobre a sabedoria. E diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente vê isso em Provérbios capítulo 1, no verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A gente vê que esse ensino de Provérbios, versículo 7, que lemos aqui, se repete em Provérbios 9, verso 10, a mesma ideia. Tanto Provérbios como o texto que a gente leu aqui, começando essa mensagem, falam sobre a sabedoria, que é a aplicação do conhecimento, a sabedoria que está relacionada com o conhecimento do Senhor e com a prática desse conhecimento e a obediência à sua vontade. O temor do Senhor como princípio da sabedoria não é aquele medo do Senhor, mas é o conhecimento de sua pessoa, a reverência e admiração a ela e a nossa resposta em adoração a Ele. O termo sábio representa aqui aqueles que praticam as palavras de Jesus e constroem suas casas de modo que possam resistir ao tempo mau. Mas não só esse texto aqui que fala sobre a sabedoria, mas outros que a gente vê falando, por exemplo, do insensato. Lá no capítulo 10, verso 8, diz: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. No capítulo 12, verso 15 diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. E tantos outros textos que a gente poderia ler aqui sobre a insensatez e sobre a sabedoria. As Escrituras falam muito disso para mim e para você. E a gente poderia até traçar um perfil de tantos textos que a gente vê aqui em Provérbios, que eu separei aqui, mas não vou lê-los todos aqui nessa hora. Mas o insensato, qual o perfil dele? O insensato, ele não calcula, ele é precipitado. O insensato, ele faz antes, ele não calcula antes de efetivar o que quer fazer. O insensato, ele é guiado pelos resultados. O insensato, ele se preocupa mais com a forma do que com o conteúdo. O insensato, seus princípios são rasos, tem vontade fraca. O insensato sabe, mas não conhece. Tantos textos aqui vai falar da estultícia do insensato. O insensato ouve, mas não entende. O insensato quer, mas não se esforça. O insensato quer fruto, mas ele não quer semear, plantar, regar, proteger e colher.
e tantas outras coisas que a gente vê aqui sobre isso na própria parábola que Jesus citou aqui pra gente, falando que o sábio pensa sobre o fato de que a estação seca não vai durar para sempre e que um dia a tempestade vai chegar e que, portanto, precisa tomar as devidas precauções. E ali tem o exercício da prudência, a tendência de evitar o erro. Remove a terra solta, cava fundo até encontrar a rocha, então assenta o alicerce na rocha. Mas o insensato não faz nada disso. Ele erige sua casa na terra solta, como se tivesse o sol brilhante sempre, vive como se nunca tivesse tempestade, confia em si mesmo, confia no seu próprio conhecimento, segue os impulsos da sua própria vontade. Mas o dia da aflição chega e chega para as duas casas. Cave mais fundo, é um chamado de Deus para nós, é um chamado para a profundidade do conhecimento do Senhor, de suas palavras e da consequência da obediência, e a consequente obediência, e a prática consequente do que Deus tem dito para nós. Essa parábola de Jesus nos toca nas representatividades do insensato e do prudente. Qual tem sido as nossas ações diante desses dois comportamentos? Desses dois comportamentos, no modo de construir uma casa, de modo de planejar a vida, no modo de pensar as condutas mais acertadas. Mas não somente isso, mas também os alicerces sobre quais construímos. Os alicerces são alicerces profundos. E Jesus nos chama para construir a partir dele. O que nos confronta aqui é o senhorio do Senhor que professamos, é a centralidade da nossa vida. Se esse senhorio que com a boca professamos é de fato realidade em nossa vida. Quantas vezes durante a semana consultamos sua palavra? Quantas vezes nos percebemos dedicados ou dedicadas no estudo da palavra de Deus? Quantas vezes nos percebemos pensando no que estamos ouvindo e como vamos aplicar o que estamos ouvindo? Quantas vezes submetemos as questões, as dúvidas de nossa vida, aquilo que estamos passando, à sabedoria das Escrituras e do nosso Senhor? Quantas vezes temos nos percebido dedicados em nós mesmos e nas nossas questões apenas? Ou se estamos dedicados e envolvidos com Deus e sua palavra? Como que essa parábola, Jesus fala aos nossos corações nesse sentido. Jovens, adolescentes, igreja, sobre qual fundamento estamos construindo? O mundo e sua cultura imediatista, pragmatista e tantas outras coisas que não encontramos coro na palavra de Deus. Precisamos mais do que nunca buscarmos os fundamentos bíblicos e o que Deus tem revelado para nós na sua palavra, para fazermos escolhas mais acertadas, para tomarmos as decisões de acordo com a vontade de Deus e para obedecer. Finalmente, o que essa parábola fala conosco? Ela nos deixa numa situação difícil,
porque estamos ouvindo a palavra de Jesus. Logo, nós precisamos, ouvindo a palavra de Jesus, ter uma resposta a essa palavra. Jesus não coloca diante dos seus discípulos um conjunto de regras para a gente fazer. Faça isso, não faça aquilo, faça assim. Ele não põe diante de nós regras éticas fáceis de obedecer. Mas Ele coloca diante de nós um conjunto de valores e ideais que são totalmente diferentes do caminho do mundo. Portanto, as ideias que ouvimos, as mensagens que recebemos, elas precisam ser, porque estamos nesse mundo, precisam ser pensadas à luz das Escrituras. Esse texto fala com a gente, traz à tona a responsabilidade que temos como sal da terra e luz do mundo. Sal da terra, evitando o apodrecimento desse mundo. E luz do mundo, para dissipar as trevas com a luz de Cristo Jesus. Esse texto, assim como todo o sermão de Jesus, nos põe um grande desafio e enfrentamento também. Porque o que ele fala para a gente de valores e de princípios é bem mais profundo do que pode imaginar. Por exemplo, ele diz que a nossa justiça tem que ser mais profunda, porque ela tem que começar aqui dentro, atinge o nosso coração. Ele diz que o nosso amor tem que ser mais amplo, porque tem que se estender aos inimigos. Ele diz que nós devemos, na oração, evitar a ostentação dos hipócritas, porque assim os pagãos já fazem. Como é profunda a palavra de Deus. Como falamos aqui em outro sermão, ele diz que nós precisamos escolher um tesouro que dure para a eternidade, que não esteja ligado às ambições desse mundo. Ele diz que nós temos que ter um Senhor, que seja o Senhor de nossa vida por completo. Não está diante de nós a palavra de Deus e aquilo que ela nos chama para construirmos em alicerces firmes, profundos. Não importa se somos são adolescentes, jovens, adultos, senhores. Sempre é tempo de recomeçar. Quem sabe, nessa hora, Deus fala ao seu coração e traz ao coração coisas das quais você precisa rever, para que esse alicerce seja mais profundo. Quem sabe nesta hora, Deus fala com você a respeito de ações que sejam mais prudentes. Quem sabe nessa hora, Deus te mostra situações também em sua vida, das quais você precisa trabalhar e obedecer e cumprir a vontade dele. Portanto, feche seus olhos. Fale com Deus.